Você está passando pela transição capilar? Se você quer assumir os cachos, eu tenho 5 dicas super especiais para você. Não perde não, que a gente tem que conversar. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Bom, gente, que transição não é um momento fácil, a gente já sabe. Eu passei por isso também, alisei meu cabelo por 6 anos, então eu reuni 5 dicas que funcionaram pra mim nesse período e eu espero que isso ajude vocês a terem coragem de passar pela transição também. E se você já estiver no meio do caminho, que você tenha mais força para ir até o fim e ter os seus cachos de volta. Então, a dica número 1 é mudança de atitude e de postura. Por que eu tô falando isso? Todo mundo teve um motivo para alisar o cabelo. Eu achava o meu cabelo armado, sem forma, horroroso, feio. Eu não gostava do meu cabelo de jeito nenhum, gente. Não adiantava. Eu não gostava, não sabia cuidar. E eu, na verdade, nem tentava, assim, não me dava trabalho porque eu não gostava, né? E tudo que a gente não gosta, a gente não faz com prazer, a gente faz de qualquer jeito. E aí eu decidi alisar o meu cabelo. E a gente sempre escuta, sim, a infância inteira, com certeza você ouviu isso alguma vez. Que o seu cabelo é duro, que o seu cabelo é ruim, que o seu cabelo não é bom e várias outras coisas, sabe? E eu acho que começa daí. Você não pode achar que o seu cabelo não é bom, que o seu cabelo é feio e que o seu cabelo é ruim. Não pode, gente, não pode. Pra começar daí, a gente fala tanto de preconceito, nem vou me aprofundar muito nessa parte, né, porque eu sei que é polêmica e isso leva tempo. Mas o preconceito, às vezes, começa, ó, da gente mesmo, sabe? Da gente não ter coragem, sabe, de olhar no espelho e falar assim, nossa, como meu cabelo é bonito. Não, às vezes a gente se olha no espelho e fala assim, nossa, esse cabelo é ruim. Eu mesma, às vezes, me perguntavam, ah, seu cabelo é ruim? É. Gente, se eu acho ruim, como que eu quero que as pessoas achem diferente? Ou que as pessoas falem diferente? Então, começa da gente, sabe? A gente tem que aceitar o nosso cabelo. E eu, quando eu estava assim, já com 6 anos de progressiva, eu começava a olhar assim o meu cabelo no espelho e eu falava assim, gente, isso não sou eu. Quem que é essa pessoa? E aí eu comecei a ler sobre o que eu faria, né, pra voltar aos cachos, comecei a entender sobre transição, comecei a ler relatos, né, comecei a olhar o cabelo cacheado das outras pessoas, né, já que o meu ainda estava alisado, com mais carinho, mais atenção. E eu comecei a falar assim, gente, cabelo cacheado não é feio. O meu que é feio. Mas é feio porque eu não me dou o trabalho de cuidar direito, porque eu não busco, sabe, melhorar. Por isso que ele era feio. E aí eu comecei a falar assim, não, é isso que eu quero, sabe? Não queria mais o cabelo liso, não me encaixava e eu decidi que eu ia passar pela transição. E eu acho que isso é o mais importante, sabe? A partir do momento que você muda essa postura, de falar assim, o que é isso? Que história é essa de cabelo ruim? Não, não é isso não. E aí começa a fluir melhor, sabe? Então, começa a pensar mais nisso. Às vezes a gente fala coisas assim muito depreciativas e a gente não pode ser assim, a gente não pode se autodestruir, gente. A gente tem que aprender a gostar da gente do jeito que a gente é, existem tantas belezas. E hoje eu não troco meu cabelo cacheado por nada, eu não faço escova de jeito nenhum. De jeito nenhum, já aconteceu assim em vários eventos de vamos alisar o cabelo? Não! Sabe? Não consigo me imaginar sem os cachos. E hoje eu me pergunto por que eu pensava daquele jeito, sabe? Por que eu era boba? Não sei. E eu espero que se você estiver nessa bobeira, que você pare também. Bom, a segunda dica é parar com química. Escova, chapinha, todos os hábitos de alisada. A partir do momento que você decide que você quer passar pela transição, já tenha uma mente de cacheada. Por que você não pode mais pensar como alisada? Porque quando você faz progressiva, você usa produtos específicos para quem tem esse tipo de cabelo, para quem usa química, você usa muitos produtos de cabelo liso e tudo
tudo isso, gente, prejudica a transição. Porque na transição é justamente o momento em que você quer que seu cabelo lembre que ele tem ondulações, que ele tem uma curvatura, sabe? Você quer trazer os cachos de volta. E essa curvatura dos nossos cachos, gente, ela é muito de memória. O cabelo precisa memorizar, né? E ser estimulado a ondular. Você não pode ficar fazendo escova. Toda vez que você faz, o seu cabelo entende que é para ficar esticado. Então você tem que parar com esses tipos de produtos e sempre usar produtos já para cabelos cacheados. Ah, mas meu cabelo nem cacheou ainda, não importa. Já pense como uma cacheada. Então, compre produtos específicos para cacho. Hoje em dia tem tanto produto bom de marcas nacionais acessíveis já pensados no momento da transição. Então tem muito creme legal por aí para você comprar, que vai te ajudar nesse período, que vai te ajudar na modelagem dos seus fios. E aí você sempre passa, vai estimulando o cabelo para ele ganhando curvatura. Isso é muito importante. Então começa daí. A terceira dica que eu tenho para vocês é outra dica também que fez muita diferença para mim. Busque um profissional competente e especialista no seu tipo de cabelo. Como eu disse, eu fazia progressiva. Então, os cabeleireiros que eu conhecia, que eu tinha contato, frequentava o salão, eles eram especialistas nesse tipo de alisamento. E aí, quando eu fui deixar o cabelo natural, eu não conseguia me encontrar nesses mesmos salões. E aí eu pesquisei na internet alguns salões de cachos aqui em São Paulo e eu simpatizei muito com o Fernando Fernandes, do salão que leva o nome dele. Fica no bairro de Santana, não é muito perto da minha casa não. E lá o Fernando, ele conversou bastante comigo, ele fez uma avaliação, ele me perguntou por que eu queria voltar aos cachos, me explicou direitinho, sabe, qual era o meu tipo de cabelo, como cuidar. É outra história quando você tem um profissional que te orienta. E ele me orientou durante toda a minha transição. Me explicou essa coisa dos cremes já para cabelos cacheados, quanto eu deveria ter cuidado com hidratação. Então, assim, o que eu precisava fez toda a diferença para mim. Então, assim, tenha sempre um profissional que você confie e que possa te orientar, porque é um período de muitas dúvidas. A quarta dica que eu tenho pra vocês é uma dica assim que é meio óbvia, mas que é necessário falar, assim, não tem como falar de transição e não falar disso. Paciência e coragem. Paciência para entender que a transição não é uma coisa que acontece da noite pro dia. É um período lento que leva meses, às vezes até anos, dependendo de como for. Tem meninas que demoram muito tempo e sofrem muito tempo porque elas não têm coragem de fazer o famoso Big Chop, que é aquele corte radical. Porque pensa assim, o seu cabelo fica todo estranho, assim, com várias texturas. A raiz começa a nascer cacheada, as pontas estão ali lisas e você fica com um pouco de dificuldade de manipular o cabelo com tantas texturas juntas. Se você tira a parte lisa, é muito mais fácil. Só que não adianta falar pra você simplesmente cortar o cabelo, porque não é uma coisa fácil, né, gente? Olha, a mulher sofre, porque a gente sofre demais pra cortar um dedinho do cabelo, né? Agora eu não, assim, agora depois da transição eu desapeguei, sabe, do meu cabelo, ele cresce rápido, eu tava com o cabelo cacheado, gente, no meio das costas fui lá e cortei no Réveillon, hoje eu não ligo mais pra isso, mas durante a transição foi tão sofrido, sabe, pra cortar. E aí o Fernando falou assim pra mim, vamos fazer o seguinte, vai deixando seu cabelo crescer, a raiz, e a gente conversa. Quando meu cabelo, a raiz, chegou aqui na orelha, eu voltei no salão pra conversar com ele, e ele falou assim, olha, seu cabelo natural já tá quase na orelha, já tá com uma raiz grande. E esse cabelo enorme, liso, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, ah, então, quer saber? Vamos cortar isso daí. Então eu tive coragem de cortar e acelerar um pouco esse processo. E assim, eu não cortei muito não, eu cortei primeiro aqui assim no ombro, aí no mês seguinte eu fui e cortei aqui, né, na altura do queixo, e aí eu fui voltando, no mês seguinte eu fui e cortei mais e mais, e rapidinho eu tirei toda a química, sabe? Depois que eu comecei a cortar, eu me empolguei totalmente, e isso fez muita diferença pra mim, assim, foi muito legal.
Eu incentivo, assim, sabe? Quem tá na dúvida se corta ou não, corta, gente. O cabelo cresce e você se descobre, sabe? Você vê como seu rosto fica com o cabelo mais curto, é outra perspectiva. Eu acho que é muito bacana, sabe? Foi um momento bem gostoso, assim, pra mim. Me descobri bastante. E foi aí que eu aprendi a gostar de cabelo curto, que antes eu nem imaginava que um dia eu teria o cabelo mais curto. Assim, ó, do jeito que tá, jamais. Como a gente é besta, né? E coragem, gente, é pra assumir o que a gente quer. Se você quer ter o seu cabelo natural, tenha, mas saiba arcar, né, com todo esse período, com todas as consequências, né? Porque não adianta, não vai acontecer de um dia pro outro, não vai. Coragem, gente, pra respirar fundo toda vez que a gente fala alguma besteira e você fala assim, tá bom, mas é isso que eu quero. Porque não é todo mundo que vai te apoiar durante a transição. Eu falo mesmo por mim, assim, sabe? Hoje eu tenho todo apoio da minha família, todo mundo fala, ai, foi a melhor coisa que você fez. Mas durante a transição não foi assim não, sabe? Meus pais ficavam, ai filha, seu cabelo tava tão bonito, agora tá aí com a raiz de um jeito, a ponta de outra, ai, não tá muito legal. E aí, você vai ficar assim mesmo? E eu entendo, é complicado, né, mesmo pra quem tá acompanhando. E você tem que ter muita força de vontade pra começar. E eu acho que não só começar, ir até o fim. Muitas meninas desistem nessa fase. Então, assim, foca no que você quer e tenha coragem de ir até o fim, de falar assim, não, eu tô passando por isso agora, mas meu cabelo vai ficar do jeito que eu quero. E ele fica mesmo. Então, eu acho que coragem, assim, é essencial. Fechar um pouco o ouvido, sabe? Pra coisas pejorativas, não ouvir o que os outros têm pra falar. E assim, a quinta dica que eu tenho pra dar tem a ver com isso também. Aquela coisa que eu disse no começo, que não existe cabelo ruim, existe cabelo mal cuidado, é a mais pura verdade. Quando você estiver durante a transição, você tem que cuidar do seu cabelo, amar o seu cabelo. Quando a gente ama, a gente cuida, a gente faz o melhor. Então, assim, é fazer hidratação, é seguir a recomendação do cabeleireiro, sabe? Se ele mandou você cortar as pontinhas, pelo menos, vai lá, corta, hidrata. Se ele falar que você precisa de produtos mais de nutrição, hidratação, segue as recomendações. Não só do cabeleireiro, hoje na internet a gente tem tanta informação boa, sabe, para nos ajudar durante esse momento. E hidratação, gente, que você consegue fazer na sua casa, com produtos acessíveis. Não tem desculpa para não fazer, sabe? E é essencial nesse período hidratar, hidratar, hidratar. Você precisa cuidar do seu cabelo. E quando a gente cuida também, a gente quer deixar sempre bonito. E aí você começa a ter a oportunidade de se descobrir como cacheada. Então fazer penteado, trança, usar lenço, turbante, faixa. Hoje eu uso tantas coisas, porque todos esses acessórios, eles fazem parte do dia a dia de uma cacheada. Então você já pode começar usando desde já, durante a transição. E isso vai te ajudar bastante também. E eu acho que transição é o que eu falei, é uma coisa que vai de dentro pra fora. Quando eu fiz a minha transição, era um momento assim na minha vida que eu tava refletindo bastante, assim, eu tinha levado umas pancadas assim da vida. Foi bom que daí eu acordei assim pra um monte de coisa e eu comecei a pensar o que eu queria ser, como que eu queria ser, quem eu era. E o cabelo foi junto nessa, sabe? Eu me encontrei, né? Acho que cresci, amadureci. Quando a gente se conhece mais, a gente se torna uma pessoa mais forte, mais segura. E pra mim foi muito importante ter o meu cabelo como ele é hoje, natural, sem química nenhuma. E hoje eu olho pro meu cabelo e eu falo assim, gente, se eu soubesse cuidar do meu cabelo do jeito que eu cuido hoje, não teria alisado, né? Não teria feito tanta química, né, colocado tanta porcaria no meu cabelo. E eu achava que fazendo o alisamento eu resolveria os meus problemas porque ficaria mais fácil. Mas não é fácil, né, gente? A gente lava o cabelo, aí tem que passar chapinha porque a raiz começa a gritar. Então, pra mim foi muito legal, assim, ver que eu era boba, sabe? Que é muito mais fácil, pelo menos pra mim, cuidar do meu cabelo hoje natural do que era antes com cabelo alisado.
Então, era isso que eu tinha pra contar pra vocês. Foi meio como um bate-papo, mas eu espero que tenha ajudado e que vocês tenham coragem, sim, de assumir os cachos. Eu não julgo quem alisa o cabelo, até porque eu já alisei e fui feliz por muito tempo com o cabelo alisado. Eu acho que cada um tem o seu momento, cada um tem o direito de querer o cabelo como quer. Então eu não tô falando aqui hoje pra julgar quem alisa o cabelo. A minha conversa é com você que quer ter os seus cachos de volta. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma tenha ajudado vocês. Me conta aqui nos comentários se você já passou pela transição, o que funcionou com você. Se você tiver outra dica, deixa também aqui nos comentários para ajudar quem estiver assistindo. E é isso, gente. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Um beijo e até a próxima!